Higienização, limpeza e desinfecção. O que são esses conceitos e qual a importância deles para o seu estabelecimento? A higiene é um conjunto de hábitos e condutas que auxiliam na prevenção de doenças, manutenção da saúde e no bem-estar tanto dos funcionários quanto dos clientes. A higienização é um processo que envolve a limpeza seguida da desinfecção. Como eu já expliquei em outros vídeos, limpeza e desinfecção são conceitos diferentes e são coisas diferentes, tá? E a higienização compreende esses dois, tá? Primeiro você faz a limpeza e em seguida você faz a desinfecção. Isso significa a higienização do local, dos alimentos, dos instrumentais. A limpeza nada mais é do que a remoção de sujidades. Ou seja, você vai tirar os micro-organismos, sujidades, poeiras, coisas que estão ali, que são visíveis para você, né? E que não são para estar ali, tá? Você não quer que aquilo ali continue naquele local. Por exemplo, gordura no piso, poeira, terra nos vegetais, por exemplo. Então você vai realizar a limpeza, o enxágue também, e isso pode diminuir até 60% dos micro-organismos. Mas não vai eliminar completamente esses micro-organismos. Você não vai matar todos os micro-organismos, tá? É muito importante entender isso. Entenda que a limpeza não é o suficiente para eliminar micro-organismos como bactérias, vírus, protozoários, enfim. Você vai estar tirando a sujidade, você vai estar diminuindo, tá? E a limpeza vai auxiliar na desinfecção, tá bom? Se você fizer uma limpeza mal feita, a sua desinfecção pode ser que não funcione com tanta eficácia. Na desinfecção, você vai inativar, você vai destruir os micro-organismos que estão na forma vegetativa, ou seja, na forma ativa. E micro-organismos que sejam patogênicos ou não, que vão te causar a doença, tá bom? Então você vai destruir os micro-organismos. A limpeza vem antes da desinfecção, sempre. Não adianta você tentar fazer a desinfecção e depois tentar fazer a limpeza. É sempre a limpeza e depois a desinfecção. E isso compreende a higienização, tá? A higienização são esses dois procedimentos juntos, um depois do outro. Como demonstrado no slide anterior, a limpeza você pode fazer um enxágue, você pode usar produtos químicos, detergentes, desengordurantes, álcool, você pode usar diversas coisas para estar retirando aquelas sujidades. Inclusive, por exemplo, colocou um produto químico ali, fez a sua mistura, a solução, aí passa um pano, né, misturado com esse produto, um pano úmido, você vai passar ali e você retirou as sujidades. Aí depois disso, você vai colocar os desinfetantes. Pode ser, normalmente é utilizado o álcool 70, é o que mais é utilizado, tá? Pode ser também a água sanitária, 2,5%, mas o álcool é o mais utilizado, tá? É mais fácil de você ter no local, né, normalmente. E ele é bem rápido a forma de ação dele. Opa, passei o slide sem querer aqui. Então, o álcool, a forma de ação dele é bem rápida, ele é eficaz contra fungos, algumas bactérias, vírus, porém ele não elimina esporos, tá? Esporos é como se fosse a forma protegida da bactéria. E os esporos eles podem ficar no ambiente por muito tempo. A desvantagem do álcool é que ele é muito inflamável, né? Além disso, ele resseca a pele, pode ressecar borrachas, então você tem que tomar cuidado onde você vai aplicar ele. Já a água sanitária também dá para usar ela para desinfetar os locais e em altas concentrações a água sanitária é eficaz contra alguns esporos, tá? Mas isso vai depender do tempo e da concentração que você estiver utilizando. E é claro, não pode se esquecer também do detergente, né? Esse a gente usa com grande frequência, é indicado para a limpeza dos ambientes, tem baixa toxicidade e é muito bom para limpar superfícies, né? Tem os detergentes alcalinos, tem os detergentes ácidos, tem os neutros, então você tem que ficar atento na hora de comprar cada um desses, tá? Porque tem diferença. Um vai ser mais para coisas de construção, poeira, incrustações minerais, o outro já vai ser mais utilizado para gordura, tá bom? Então
ficar atento nessa hora de comprar. Mas basicamente o álcool e a água sanitária são excelentes. Uma coisa que ajuda no seu estabelecimento é você ter esses borrifadores. Esse aqui são sprays normais, mas esse aqui é muito interessante. Tem uns borrifadores também com pressão, que você... é como se fosse aquelas bombas de pulverização. Você dá a pressão nele e depois só vai passando, sabe? Ele sai com força. Você não precisa ficar apertando ele. É muito bom, aqueles lá são muito bons para desinfetar o ambiente, para realizar a limpeza, para jogar o produto onde puder jogar, né? Então a desinfecção é onde você vai eliminar os micro-organismos, tá? E ela sempre vem depois da limpeza. Eu não sei se vocês repararam nas imagens, mas todos os estabelecimentos possuem piso liso. A maioria possui bancada inox, mas você pode ver, ó, piso liso, inox, o material limpinho, do jeito que tem que ser. Aqui é uma desinfecção numa casa, né? Então desconsiderem, mas é legal para vocês verem porque aqui tem aquela bombinha de pressão que eu falei, que é fácil de fazer a higienização, é muito boa de ser utilizada, tá? Inox, você vê como facilita, aqui ele está fazendo a limpeza, tá? Você pode ver aqui, ó, detergente, provavelmente para retirar a gordura, e está fazendo enxágue, a limpeza. A panela não deveria estar aqui, né? Mas acredito que ela vai ser limpa depois. Os produtos que podem ser utilizados, álcool 70, que eu recomendo, né? É o mais fácil de ser encontrado aí. O Lisoform, desinfetante muito bom, porém já é mais caro, né? Acredito que o álcool 70 seja bem mais barato do que o Lisoform, mas você pode estar utilizando esses dois. Tem água sanitária também, né? O hipoclorito de sódio. Mas voltando ao assunto do local, repare que tudo é piso liso. O piso liso vai facilitar a higienização, ele é de extrema importância caso você tenha um estabelecimento que manipule comidas, lanches, delivery ou um bar, qualquer coisa desse tipo relacionada com alimentação e saúde tem que ser piso liso, tá? Você pode ver aqui essa cozinha. Essa cozinha, o tijolo é rústico, ele não é liso, dá pra ver aqui na imagem, mas a pia é lisa, tá? Porém o correto é que o tijolo também fosse aqueles tijolos azulejados, né, liso, porque ali você não consegue fazer a higienização eficaz, tá? E isso é um problema depois, porque na cozinha vai acabar juntando mofo, se não tiver uma boa ventilação, fungos, vai espirrar alimentos, você não vai ter como limpar. Essas ranhuras que tem aqui no tijolo, esses encaixes do tijolo, você não vai ter como limpar dentro deles também, né, no rejunte, e vai acabar acumulando bactéria, vai trazer cheiro, enfim, não é o ideal para um estabelecimento que manipule comida. Porém, isso daí é uma residência, né? Mas na sua residência também deveria ser liso, facilita para você, certo? Aqui é o que eu queria mostrar para vocês. Se você não realiza a higienização, ou seja, a limpeza e a desinfecção com frequência, se você não tem os locais adequados, com piso liso, o teto liso, lâmpada protegida, a pia, o balcão liso ou de inox, no caso de estabelecimentos, você vai acabar tendo isso aqui. Aí você pode pensar, ah, mas é muito caro. Não, não é caro. Porque depois, para você limpar isso aqui, o tempo que você perde, os produtos que você vai utilizar, às vezes não vai ter como, você vai ter que descascar a parede, realizar uma nova pintura. Então não é o adequado. Você pode ter uma tinta lavável também, mas o azulejo é melhor, tá? Vai ser muito mais fácil e mais resistente do que uma tinta lavável. E a tinta lavável eu acredito que seja bem mais cara também. Vocês podem reparar aqui nessa imagem o mofo que está aqui. Isso também não é num estabelecimento, é só uma imagem ilustrativa, mas isso aqui é em estabelecimento, tá? Isso é em estabelecimento. Isso também. É muito comum que as pessoas façam o banheiro, às vezes, desse tipo, né? Gesso ou parede normal, e o banheiro acumula muita umidade, né? Também. Então façam sempre de azulejo, tá? Sigam a RDC 216, lá explica como tem que ser piso, janela, porta, tudo, o teto, as lâmpadas, ventilação, em relação a estruturas, lá explica tudo. E é essencial que você tenha essas estruturas,
Por exemplo, aqui nessa imagem no canto inferior, é um estabelecimento, ele é azulejado, tá? As bancadas aqui de armazenamento de comida não são lisas. Então você pode ver, se você consegue ver nessa foto que está a qualidade ruim, você já vê a sujeira que está aqui, tá? Ó, alimento acumulado, isso aqui acaba juntando barata, mosca, rato, enfim, todo tipo de praga, né? E aqui você pode ver a gordura que tem, aqui. Isso aqui não é limpo, tá? Ó, fogão todo sujo. Então, apesar de ter o piso liso, né? Eles não realizam a limpeza com frequência. Isso num estabelecimento é extremamente importante. Você tem que padronizar a sua limpeza, a higienização, você tem que avisar os funcionários como fazer, você tem que mostrar. Você não pode simplesmente colocar alguém lá e falar, ó, limpa aí. Não pode ser de qualquer jeito. Tem que ter um procedimento, tem que ter uma padronização, tá? Você vê que a maioria dos estabelecimentos que crescem, eles são padronizados, são bem higiênicos, tá? Então, você pode não achar importante, mas é extremamente importante. Além disso, você vai evitar problemas com fiscalização. Se um cliente pedir para entrar na sua cozinha e você falar que não, ele já vai ficar com o pé atrás, tá? Normalmente você tem que deixar o cliente entrar na sua cozinha, caso ele queira ver, né? E se ele chegar e estiver nessa situação, fica ruim para você também, né? Outra dica é em relação ao armazenamento dos produtos de limpeza. Eles não podem ser armazenados junto com comida, tá bom? Você tem que ter um local específico para eles. Isso se chama DML, Depósito de Material de Limpeza. Aí você coloca as vassouras aqui, o rodo, os produtos químicos. Claro, não precisa ser um armário desse, tá? Esse armário aí é bem legal, bem completo. Não precisa ser, ó, aqui estão os produtos, o EPI, a bota, né? Balde, luva, essas coisas para realizar a limpeza. Não precisa ser um armário desse, pode ser o armário que você tiver, um espaço que você tiver fechado. Por que é que é exigido esse DML? Porque os produtos químicos, eles podem vazar, você pode não tampar eles correto, às vezes você pode pegar eles no desespero, ou o funcionário pega querendo ir embora muito rápido, deixa a vassoura pingando, deixa o rodo pingando, luva suja, e isso acaba escorrendo para os alimentos. Então você não pode ter, vamos supor, um pote de detergente aqui em cima, tá? Você não pode ter uma água sanitária aqui, você não pode ter alvejantes, enfim, por quê? Porque se isso aqui vazar, ele vai cair, vai contaminar e você vai perder os alimentos. Você não pode utilizar esse alimento contaminado, tá? Aí você fala, mas eu vou pôr aqui embaixo, tá? Mas se você colocar aqui embaixo, se ele tiver um pouquinho, escorreu aqui um pouco, por exemplo, e o cheiro vaza, tem alimentos que se contaminam com o cheiro. Porque normalmente esses estoques não têm ventilação, tá? Esses estoques onde fica o alimento, muitas das vezes não tem uma janela, uma ventilação adequada, então fica fechado ali, o cheiro acaba pegando no alimento, acaba passando. Você pode derrubar, você vai perder o estoque, tá? Aqui está bem organizado, bem legal. Aqui também é muito legal o estoque da pessoa, só que aqui é casa, né? Aqui é uma residência. Já no outro é um comércio. Outra dica no armazenamento dos produtos é colocar a data de validade, né? Para você saber, já pegar mais rápido qual que entrou primeiro, qual que vai vencer primeiro. Você acaba facilitando, tá? Sempre distantes do solo, tem uma distância específica que está na RDC 216, se eu não me engano são 20 centímetros, 25 centímetros, não me lembro de cabeça agora. Manter o estoque distante da parede, aqui está colado com a parede, mas você pode reparar aqui atrás que as paredes são lisas, tá? Ó, é azulejo, então não vai juntar bolor, fungo nesses alimentos. É extremamente importante, porque você consegue realizar a higienização. Depois que esses produtos, depois que esse estoque sai, esvazia, você consegue realizar a higienização. Aqui você já não consegue, tá? Mas é uma residência, é diferente. Porém, você consegue realizar a higienização, isso não passa para os produtos, não vai passar o fungo, o bolor, também vai evitar que pragas subam, né, nos alimentos e andem pelos alimentos, por exemplo, um rato. Por isso que é bom ser um pouco afastado da parede. Você pode ver que eles estão empilhados de certa forma, mas
tem formas de você fazer com que passe a ventilação entre eles. Então você coloca um nessa posição, o outro nessa, né? Vertical, por exemplo. Vertical não, seria essa mesma posição que o saco está aqui, né? Horizontal, só que aí você faz um assim, um assim, um assim, um assim. Você vai fazer como se fosse uma cruzadinha entre eles, isso vai garantir um espaço de ventilação maior entre o produto. Então acaba não estragando os produtos, tá? É uma forma bem interessante de você melhorar a ventilação do local. E, consequentemente, aumenta a data de validade, o estoque do produto, né? Se ele ia durar menos, ele vai durar um pouco mais dessa maneira. Aqui também vocês podem observar uma coisa muito importante, piso liso que eu falei, né? Ó, não tem a ventilação no local, tá? Às vezes eles não acomodam os produtos dessa maneira que eu falei, em estrelinha assim, porque esses produtos às vezes não duram uma semana no local, então não faz mal, sabe? Então acaba sendo tranquilo até. Um detalhe muito importante, você pode ver que essas prateleiras em alvenaria, né, na pedra, só que elas são lisas, tá vendo? São lisas. Isso é muito importante, porque você consegue realizar uma desinfecção, uma higienização, uma limpeza muito fácil nesse local. Você pode tirar os produtos. Ah, aqui tem a ventilação, mas tá vendo? Ela tá fechada, a janela. Você pode simplesmente retirar os produtos, falar, eu vou pegar uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias e vou fazer a limpeza desse local. Você retira todos os produtos e faz a desinfecção, a higiene. Você só joga os produtos químicos ali, deixa agir por um tempo, passa o pano, né? Primeiro você faz a limpeza, depois você faz a desinfecção e deixa secar naturalmente. Aí depois você volta os produtos ali, tá? Você pode reparar que não tem nenhum produto de limpeza junto com a comida. Isso é extremamente importante, tá? No piso também, se você conseguir, não deixar os produtos acondicionados diretamente no piso. Coloca eles em pallets, pallets laváveis de plástico, tá? Nada de madeira. E isso vai ser melhor pro produto, tá? Ele não vai ficar em contato direto com o piso. Então, às vezes, você quer passar um rodo, uma água ali, imagina que tem uma caixa de papelão e você umedeceu toda essa caixa, como por exemplo nessas caixas aqui. Você acabou estragando o produto, porque provavelmente a pessoa que está limpando não vai levantar, guardar da maneira correta. Então, se tiver o pallet, já ajuda bastante. Então, basicamente era isso. Eu acabei colocando um pouco também sobre a mistura dos produtos no DML, né? Mas eu queria explicar para vocês sobre a higienização, o conceito de limpeza e o conceito de desinfecção. Eu acredito que vocês tenham entendido que esses dois aqui fazem parte da higienização. Tá? A higienização é feita com a limpeza e a desinfecção. É sempre primeiro a limpeza para remoção de sujidades, tá? Você vai tirar como se fosse o grosso do local, e depois é a desinfecção, onde você pode usar os produtos químicos adequados, tá? Como álcool, água sanitária. E é importante também que você deixe secar naturalmente. O álcool você pode deixar secar naturalmente, você não precisa ficar passando pano depois, na hora da desinfecção, tá? São essas dicas que eu queria explicar para vocês, né? Qualquer dúvida que tiver, dá uma olhada na RDC 216. Ela é extremamente importante para quem tem estabelecimento, tem comércio de alimentação, tá? Basicamente era isso. Caso você tenha mais curiosidade, assista os outros vídeos, tem aqui no card, em algum lugar aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, beleza? Até a próxima, obrigado!